coração. Salmo 121. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Salmo 121. Vou ser bem breve. Glória a Deus. Vai ficar aí em nome de Jesus. Salmo 121. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Todos acharam? Salmo 121. O título diz assim: Deus é o guarda fiel do seu povo. Versículo 1 vai dizer: Elevo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda não toscanejará, e eis que não toscanejará, nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Versículo 8: O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde para todo sempre. Amém. Pode se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Vou ser bem breve com essa palavra, porque é a palavra que Deus colocou no meu coração, aonde fala sobre a confiança na presença do Senhor, aonde fala sobre olhar para um lugar e buscar o socorro. E nessa passagem podemos ver que o salmista ele faz uma pergunta no segundo versículo dessa passagem. Após ele dizer: Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta, que quando eu li essa passagem, falou meu coração a respeito disso. Aonde está a minha, a sua, a nossa confiança? Aonde eu e você, nesses últimos dias, tem depositado a sua confiança? Como tem sido os seus dias? Como tem sido as provas, as batalhas, as circunstâncias que eu e você tem vivido nesses últimos dias? É bem verdade, irmão, que estamos vivendo em algumas situações que a cada dia a opressão aumenta mais, meu pastor. A cada dia a carga espiritual só aumenta. Porque a Bíblia diz que por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando olhamos à luz da palavra, nós vemos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade a qual vivia se deleitando do pecado, meu diácono Julival. E a Bíblia diz que aqueles homens sodomitas praticavam coisas ilícitas. Aquela cidade já estava entregue ao pecado. E quando eu e você olha para o mundo lá fora, irmão, e comparamos com a Bíblia, o que a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra é coisa simples, perto do que o mundo tem se tornado.
E a cada dia eu e você enfrentamos crises existenciais. A cada dia eu e você enfrentamos questionamentos. Muitas das vezes falta de confiança no Senhor. Muitas das vezes falta de fé naquilo que Ele pode fazer. Só que aqui quando o salmista fala a respeito dessa palavra, ele também estava passando por um momento de crise. Ele também estava enfrentando um momento turbulento, um momento de incertezas. É como se eu e você olhasse para frente e não enxergássemos futuro, não enxergássemos coisas boas. Porque a carga no mundo está tão grande, que muitas das vezes eu e você se esquece do que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Muitas das vezes eu e você permitimos que a carga que o mundo impõe faça com que eu e você se distancie da presença, se distancie da fé. E nesse momento de crise que o salmista estava vivendo, eu gosto de olhar esses salmos porque o próprio salmista, em vários salmos, ele mesmo fala para a própria alma dele. Ele mesmo fala para o próprio coração sobre se fortalecer. Ele admite que a perseguição que ele estava vivendo estava atrapalhando ele de alguma forma. Porque se eu e você olhar para a palavra, várias vezes vamos encontrar nos salmos sobre os inimigos, sobre Deus guardar ele dos inimigos, sobre Deus fortalecer os pés, sobre Deus ir com ele. Mas o que mais me chamou a atenção é quando o salmista, ele mesmo abre a boca e declara para a própria alma, declara para o próprio coração. E aqui ele faz uma pergunta que ele mesmo responde: de onde virá o meu socorro? De onde virá o nosso socorro? A quem eu e você vamos buscar quando a crise bater? A quem eu e você vai orar quando a crise chegar, quando o momento turbulento chegar? E o salmista se pergunta: eu elevo meus olhos para o monte, mas de onde virá o meu socorro? E quando eu olho, fui estudar essa palavra, eu descobri que Jerusalém, ela ficava no alto. E quando eles levantavam os olhos para Jerusalém, os judeus tinham o costume de orar em direção à cidade santa, achando que a oração, por si só, por estar direcionada para Jerusalém, seria respondida. Mas o salmista, ele diz que ainda assim que ele eleve os olhos para o monte, ele se pergunta: eu elevo meus olhos para o monte, estou parafraseando, mas de onde virá? E a pergunta que eu faço para você: você sabe o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho da sua confiança nesses dias de hoje? Se você ligar a televisão, você vai se deparar com morte, com tragédia, com notícias ruins. Se você tiver no celular, no Instagram, no Facebook, talvez você não está nem com a intenção de ver algo ali, mas você vai passando aquele feed, vai passando e de repente aparece algo ali, alguma coisa aqui, vem trazer algo turbulento para dentro de mim, dentro de você. Ou seja, irmão, o mundo ele está girando num sentido para fazer com que eu e você não permaneça na presença, para fazer com que eu e você retroceda os nossos pés. E é por isso que no dia de hoje eu e você precisa ter bem nítido dentro de mim, dentro de você, a identidade de quem você é na presença de Deus. A concepção, o entendimento do tamanho do Deus que você serve. Podemos olhar para a palavra e ver que o Senhor ele fez coisas grandiosas aqui. Deus abriu o mar para o povo, Deus mandou maná para o povo. Deus fez sair água da rocha para o povo. Deus ressuscitou mortos, curou leprosos,
abriu as vistas dos cegos. E ainda assim, pessoas naquela época duvidaram do que Jesus poderia fazer. Até disseram que Jesus, ele era filho de Belial. Diziam que Jesus fazia milagres por meio de demônios. E pessoas que caminhavam com ele, estavam com ele indo para cima e para baixo, pregando a palavra. E ainda assim murmuravam, diziam que ele não era o Rei dos Reis, que ele não era o Senhor dos Senhores. Agora imagina eu e você, irmão, nos momentos de crise, nos momentos quando a porta não abre, nos momentos quando a oração não é respondida. Para onde que você eleva os seus olhos? Para onde que você eleva os seus pensamentos? Para quem você dobra os joelhos para orar? E a Bíblia diz que quando ele eleva os olhos para o monte, ele se faz uma pergunta: de onde virá? E no versículo 3, no versículo 2, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que você passe, irmão, pelo momento difícil, ainda que você passe pelo momento turbulento que é necessário eu e você passar, é necessário eu e você viver e enfrentar as provas, enfrentar as lutas. Quando eu e você entende o tamanho do Deus que nós servimos, é impossível de eu e você não sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Porque nós servimos a um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Nós servimos a um Deus que mesmo nos momentos mais difíceis que achamos que estamos sozinhos, quando parece até que a oração jamais vai ser respondida, o Senhor, Ele se manifesta de alguma forma e faz com que eu e você entenda que Ele sempre esteve com as mãos deles estendidas sobre nossas vidas. Um Deus que fez os céus, um Deus que fez a terra. E tudo através, meu diácono Fábio, do haja. Tudo através da palavra. Será que esse Deus não está vendo para a sua vida? Será que esse Deus não está olhando para a minha vida? Com certeza, irmão. Ele está olhando para você com os olhos dele e está contemplando aquilo que você está vivendo. Mas qual o tamanho da sua confiança? Foi a pergunta que eu me fiz no dia de hoje. Eu perguntei: Senhor, como assim elevar os olhos? Não basta só elevar os olhos. Não basta só olhar para a salvação. Não basta só olhar para o milagre. Nós temos que entender que só olhar não basta. Nós temos que compreender que a presença do Senhor, ela precisa ser palpável em nossas vidas. Nós precisamos tocar na presença de Deus. Nós precisamos entender que a cada dia que se passa, irmão, só vai aumentar a turbulência, só vai aumentar a tribulação. Eu não vim aqui contar historinha para você, eu vim aqui te falar a realidade. Ou eu e você entende que precisamos cada dia se apegar ao Senhor cada vez mais, ou as influências do mundo lá fora vai sobrecarregar os nossos pensamentos, vai sobrecarregar a nossa vida espiritual, vai sobrecarregar os nossos pés, os nossos ombros, e não vão conseguir se reerguer quando achar que o momento não era esse. Mas a Bíblia nos ensina a confiar no Senhor, independente de qualquer coisa, a confiar na palavra, na presença do Senhor, independente daquilo que enfrentamos ou que vamos viver. Não está fácil nem para mim, nem para você, nós sabemos, irmão. Agora imagina para aqueles que são considerados filhos da perdição, que não querem ouvir a palavra, que não querem saber de Jesus. E no último culto nós estávamos falando aqui sobre a trombeta, que a trombeta ela não terá repetição, ela não vai tocar mais de uma vez, e vai ser um som que só os escolhidos vão escutar. Imagina a trombeta tocar e eu e você não ouvir a trombeta tocar.
Por isso que precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus. Por isso que precisamos fortalecer a nossa vida espiritual em Deus. Porque quando nós olhamos para tudo lá fora, não tem nada que acrescente na minha vida espiritual. Sabe o que é que nos fortalece? É estarmos aqui juntos em oração. É estarmos juntos aqui unidos. É de fé em fé. É dando um abraço no irmão, é sorrindo para o irmão, é isso que fortalece. Porque nos últimos dias, irmão, assim como se fosse um avião no céu, que passa por uma turbulência, nós precisaremos apertar os nossos cintos. Precisaremos, irmão, apertar os nossos cintos para a turbulência que está vindo aí. E quando o Senhor colocou no meu coração esse salmo, Ele sabe como o meu coração está, como o seu coração está. Nunca se viveu em uma geração de incertezas como essa. As pessoas estão vivendo, meu diácono Julival, como se fosse viver para sempre. O homem está vivendo como se ele nunca fosse morrer, como se ele nunca fosse prestar conta dos seus pecados, como se ele nunca fosse prestar conta dos seus próprios atos. E a cada dia que se passa, estamos vendo coisas absurdas, irmão. Coisas nojentas, escabrosas. E como está a sua confiança? Como está a sua oração? Como está a sua busca? No versículo 4, a Bíblia diz que ele não toscaneja, ele não dorme, ele não cochila. O Senhor todo o tempo está guardando a sua casa, está guardando a sua família. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que você é importante para a sua casa? Você sabe que você é importante para a sua família? Em que pessoas na sua casa dependem de que você permaneça firme, dependem de que você permaneça em oração, permaneça constante. Porque nos últimos dias muitos desistirão. Tem pessoas que questionam a Deus: Deus, será que eu vim nesse mundo para sofrer? Será que a minha vez nunca vai chegar? Será que a minha vida nunca vai mudar? Será que eu nunca vou viver bem com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com meu esposo? Será que eu nunca vou receber um trabalho digno, uma porta aberta a qual eu possa sustentar a minha família? Deixa eu dizer para você, isso tudo passa, irmão. Isso tudo passa. O que não pode passar é a minha confiança e a sua confiança em Deus. Ela tem que permanecer. A nossa confiança no Espírito Santo, ela tem que ser fervorosa, verdadeira, constante. Imagina, irmão, um Deus que não dorme, um Deus que a todo tempo está com as mãos estendidas, enquanto eu e você coloca a cabeça no travesseiro para descansar, para dormir. Ele está lá. Quando eu e você pegar o carro para dirigir, é Ele que está lá. Quando nós acordamos de manhã, sentamos em nossa cama e nosso coração continua batendo, é Ele que permite que ele continue batendo. E deixa eu dizer para você, fique firme, porque Ele está te guardando na tua casa, Ele está te guardando na tua família. Então não perca a sua constância, não perca a sua constância na presença do Senhor. Continue elevando os seus olhos para o monte, não importa quantas vezes precise, mas não se esqueça que o seu Deus não descansa de guardar a sua vida. Não esqueça que o seu Deus não cansa de guardar a sua casa. Versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. E o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Quando nós saímos no sol, não arde a nossa pele? Não arde?
Quando Deus fala sobre molestar, é sobre o sol castigar, é sobre o peso dos dias fazer com que você se enfraqueça. Aquilo que está sobre nós, aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos enfrentar, isso não pode molestar você. Isso não pode sobrecarregar a sua vida. Hoje mesmo eu parei um pouco na minha sala, comecei a olhar para o céu, pensando na palavra. E aí começa a vir um monte de pensamento. É coisa para resolver, é isso aqui para fazer, e tal, e tal, e tal, e vai. Eu falei, peraí, meu foco está saindo de uma coisa que Deus me deu, para uma coisa que Ele ainda vai fazer na minha vida. Nós temos que ter cuidado com a ansiedade, nós temos que ter cuidado com a precipitação, nós temos que ter cuidado com as ofertas, com os convites, porque o diabo, ele está a cada dia montando muitas armadilhas para tragar o povo de Deus. É ofertas irrecusáveis, é convites, é pratos, é sonhos, porque até muitas das vezes os nossos sonhos podem ser os nossos próprios pesos, porque talvez tentamos almejar coisas que precisamos ter paciência. Não é proibido sonhar, mas nós temos que aprender a esperar, a confiar. Hoje mesmo eu estava pensando em tanta coisa que eu quero fazer, tanto sonho, tanto plano. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, acalma o teu coração, vai acontecer no tempo certo. Hoje mesmo, irmão, a gente passou mais de 3 meses sem a pia da nossa cozinha. Era um sonho, coisa simples, mas sonhos que você almeja, coisas que você deseja. E a gente fazia de tudo, lutava. E Deus realizou no tempo certo. Não precisa ter ansiedade, não precisa ter preocupação. É normal você se preocupar, é normal você cansar, é normal você perguntar a Deus, e aí, Senhor? Mas Deus, Ele não é como eu e você, que qualquer pessoa pode colocar você na parede e dizer, e aí agora? Cadê aquilo que você me prometeu? Deus não é assim. E quando eu e você entende a nossa pequenez perante a presença de Deus, nós passamos a confiar mais no que Ele pode fazer. Nós passamos a confiar mais naquilo que Ele pode nos oferecer. E foi isso que o Espírito Santo de Deus falou para mim. Calma, confia. E muitas das vezes nós precisamos. Porque o salmista sabia de onde vinha o socorro. Você também sabe de onde vem. Você sabe a quem você serve. Você sabe o quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem buscado a presença. Mas se acalma teu coração, porque vai acontecer no tempo certo. O importante é você continuar elevando teus olhos para Ele. O importante é você continuar levando a sua oração para Ele, levando o seu jejum para Ele, dobrando os seus joelhos para Ele. Porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Mas a preocupação é a nossa confiança, irmão. Versículo 7, acompanhe comigo. Já vou encerrar. O Senhor te guardará de todo mal, e Ele guardará a tua alma. Imagina aí, irmão, um Deus que com um sopro da vida
e com um sopro tira a vida. Com a sua saliva abre os olhos, mas com a sua palavra fecha a cova. Um Deus que moldou a terra em que eu e você vive, colocou os céus sobre eu e você, fez cada peixe, cada animal, cada ave, tudo no seu lugar. Colocou a lua para nos iluminar a noite, colocou o sol para iluminar o dia. Fez o mar, fez a terra. Mas foi o mesmo Deus que, quando a humanidade desobedeceu, mandou o dilúvio e destruiu tudo. E quando olhamos para essa passagem do dilúvio, nós vemos que Deus, ele foi misericordioso ao ponto de permitir que as pessoas tivessem os profetas para ministrar a palavra. Mas mesmo assim o povo não ouviu. Mesmo assim o povo desobedeceu. Se entregou a bebedices, se entregou à prostituição. Mas a Bíblia diz que Ele guarda a tua alma. A Bíblia diz que Ele guarda a sua alma, irmão. E ainda assim, tem pessoas que não querem a salvação. Tem pessoas que não querem receber Jesus como Salvador. Tem pessoas que preferem viver lá fora, enganado. Viver lá fora achando que está bem. Mas no final, não está, irmão. Achando que as coisas vão viver para sempre. Achando que não vai ter um dia que Deus vai colocar um ponto final. Por isso que não podemos perder o nosso senso de urgência. Não podemos dormir no ponto, não podemos perder a direção da salvação. Não podemos permitir que o diabo traga a nossa casa, traga a nossa família. Não podemos permitir que a nossa parentela se perca por negligência minha ou negligência sua. Temos que continuar falando do amor de Deus, temos que continuar orando por eles. Não deixe o peso fazer com que você desista. Não deixe o peso fazer com que você pare. Porque teve solução para mim, teve solução para você. Então não perca a sua esperança em Deus. Continue elevando os seus olhos para o monte. Continue confiando no que Ele pode fazer. Mas tenha cuidado das cargas do mundo. Tenha cuidado das coisas que o mundo está te oferecendo. Das preocupações que ele tem colocado. Das incertezas. A nossa confiança não está no homem. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E se a Bíblia diz que Ele guarda a minha alma, guarda a sua alma, nós precisamos confiar cada vez mais. E um culto como esse é para isso, é para eu e você se fortalecer, é para eu e você entender que precisamos buscar a face de Deus. Precisamos a cada dia se encher da presença, se encher da graça. Porque num dia como nós não estaremos esperando, Ele vai rasgar os céus e vai descer. Ele vai rasgar os céus e vai vir buscar a igreja. Enquanto homens geram guerras, brigas, nações se degladiando, polêmicas acontecendo, notícias saindo o tempo todo. Essa semana eu estava vendo um vídeo que o cara perguntava assim, entre o presidente Donald Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Até o momento, Vladimir Putin era o monstro e Donald Trump era o salvador da pátria. Aí quando saiu o escândalo das crianças da ilha lá, que acredito que vocês já viram isso, tem nome até de Donald Trump citado lá. Aí o cara perguntou, será que a gente está do lado certo? Eu e você, irmão, não tem que estar do lado de homem nenhum. Porque eu e você tem que entender que o que está acontecendo aí fora não tem nada a ver comigo e com você.
que nós temos que se preocupar é com o que vai ser depois da minha alma e da sua alma. O que é que vai ser da alma do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua parentela. É isso que nós temos que se preocupar. Porque a Bíblia aqui diz que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós estamos aqui na terra, mas eu e você não somos daqui. O nosso socorro está lá, a nossa coroa está lá, o nosso lugar está lá. Preparado na cidade santa, na cidade celestial. E o homem perguntando, mas qual é o lado certo agora? Será que até o momento a gente estava do lado certo, que era o lado de Donald Trump? Não, irmão. Esses homens estão buscando poder. Eles estão buscando dominar a humanidade. E o povo cego achando que é só uma briga política. Não, irmão, é muito maior. E está começando a grande tribulação para muitos aí, que estão colocando a confiança no homem, colocando a confiança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E no versículo 8, para encerrar, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Aonde você for, Ele estará contigo. Aonde você chegar, Ele estará com você. Aquilo que você fazer, que colocar na mão dele, dizer, Senhor, toma a direção, Ele vai tomar direção e vai guardar a sua vida, vai guardar a sua casa, vai guardar a sua parentela, vai guardar a sua alma. Não desista, não retroceda, não baixe a sua cabeça. Até o homem mais pobre e miserável pode ser salvo, porque o Senhor, Ele tem poder para salvar qualquer alma que Ele quiser. E se for preciso destruir uma cidade inteira para salvar uma alma, Ele vai destruir. Imagina eu e você, irmão, que somos tão pequenos. Será que somos tão miseráveis assim? Não, irmão. Nós somos as pessoas, as criaturas a qual Jesus entregou a própria vida dele. E quando nós éramos criaturas, Ele foi, sangrou no madeiro e nos fez retornar ao lugar de filhos de Deus. Nos fez voltar para a posição que Satanás tentou arrancar. Porque por um homem o pecado entrou no mundo, mas também através de um homem Ele salvou todo o mundo. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.